Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Alaia Dúlios, eu sou mestre em filosofia e pesquisadora do gnosticismo há muitos anos. Eu tenho mantido esse canal há cerca de 2 ou 3 anos e a gente acabou de completar 400 vídeos publicados. Então, como eu estou indo tirar umas férias e eu recebo muitas vezes perguntas sobre por onde eu começo, qual é a melhor forma de assistir os vídeos aqui no canal, eu resolvi gravar esse vídeo assim espontaneamente para fazer um tour pelo canal com vocês. Então, venham comigo, eu vou passar pelos vídeos, pelas playlists, vou comentar os assuntos e quem sabe seja interessante. Por que que eu estou fazendo isso? Não só porque vocês perguntam bastante, né? É bem comum essa pergunta, e eu entendo, porque os meus vídeos, eles não são assim vídeos soltos, não é a proposta do canal. Nada contra, né? Tem muitos canais aí que tem uma proposta mais de entretenimento, tem uns vídeos assim mais é, apelativos até, assim, e o meu negócio aqui é meio chato mesmo, é estudo contínuo, estudo corrido. Por quê? Porque eu não estou vendendo nenhum curso por fora, o meu canal é um curso, é um curso que eu venho dando há 2 anos. Eu estudo e preparo aulas todas as semanas e eu compartilho essas aulas aqui com vocês. E eu tenho certeza que há uma qualidade nesse estudo e um aprofundamento nesses temas que vocês muitas vezes não encontram em cursos pagos e outras coisas assim por aí. Mas eu sei que fica muito confuso para quem está pegando no meio do caminho. Então eu decidi, ok, vamos passar pelo canal com vocês e quem sabe isso seja interessante de ir ouvindo e comentando e também fazer uma retrospectiva, né, depois desses 400 vídeos por aqui, ver o que que a gente cresceu, o que que a gente mudou, o que a gente já aprendeu, né, com tudo que a gente vem fazendo. Eu não estou falando nesses termos para depreciar curso nenhum, tá? Eu não estou me referindo a nenhum grupo específico, nenhum curso específico. Mas, apesar de ser apenas um canal no YouTube e não ser um canal de divulgação científica, é um assunto que eu tenho bastante conforto em falar. Eu me sinto muito à vontade, é um tema que eu estudo aí desde a minha adolescência ou até antes. E foi tema, né, dos meus estudos acadêmicos, tanto no meu TCC de graduação, tanto na minha dissertação de mestrado, os gnósticos que me interessam. Então, aí é uma partilha aí de muito tempo de estudo. Já dei curso, já fui professora, já fui palestrante, mas agora eu sou uma youtuber, não sei. É, e chega um público muito variado por aqui. E vocês são todos muito bem-vindos. Então, eu tava hoje no Instagram, meu Instagram é viveca.alaia, para quem não acompanha. Eu coloco coisas mais pessoais lá, é um pouco mais o ser humano, Alaia aqui com seus defeitos e tudo. Mas eu coloco lá piadas, desabafos, partilhas pessoais e um pouco de um filosofar mais pessoal. Mas aqui no canal a gente tem essa sequência de estudos. Então, eu quero tentar ajudar vocês a encontrar um rumo de por onde começar para vocês tirarem o melhor proveito possível aqui do que eu estou oferecendo. É realmente acompanharem de forma que seja útil, que vocês possam entender. Então vamos lá, eu vou partilhar aqui a minha tela, eu abri uma aba anônima ao meu canal, tá aqui. Então, quando vocês entram, né, vocês têm esse vídeo de apresentação que eu estou precisando mudar já faz um tempo, né? É um vídeo de mais de um ano para quem está convidando vocês para serem membros aqui do canal, né? Os membros, eles acompanham as aulas ao vivo, que costuma ser toda terça-feira aqui pelo Zoom, e aí participam, dão suas opiniões, a gente conversa, tem um grupo muito gostoso, pessoas muito legais, vindas de vários grupos diferentes e pesquisadores independentes, psicólogos, tem um pouco de tudo. E isso tudo que a gente criou é mérito de vocês, né? Vocês se interessaram aí pelo gnosticismo e se juntaram, e eu sou muito, muito grata pelo apoio de vocês aqui no canal, né? Sem esse apoio dos membros, seria bem mais difícil sustentar esse trabalho semanalmente. Então, meus agradecimentos a vocês pelas doações, pelos valeu aqui no canal também, e a todos os inscritos também que mantêm aí o canal compartilhando.
e curtindo e comentando, né, para ajudar o YouTube a espalhar o gnosticismo, os evangelhos apócrifos, o esoterismo cristão, essa filosofia hermética, platônica, para que cheguem mais pessoas, né, e transforme e toque o coração de mais pessoas. E aí estamos aqui, eu comecei esse canal aí faz uns 3 anos, estamos aqui com quase 23 mil inscritos, e para mim isso é uma grande alegria, porque quer dizer que o gnosticismo está tocando as pessoas e mais pessoas estão tendo a chance de conhecer esse outro Jesus. E aí tem aqui o convite para você se tornar membro. Os membros, além das aulas ao vivo, tem um grupo do Telegram e, enfim, vocês têm o karma aí de participar desse apoio coletivo a um trabalho da gnose, né, do gnosticismo. E aqui a gente entra e aí vocês se deparam aí com os vídeos mais populares, e não é grande coisa, né, mas para mim é sempre curioso que o vídeo que eu fiz aqui mais espontâneo, acho que vocês estão precisando de uns vídeos mais light, né, fico muito na aula, que eu estou com o tempo corrido esse final de ano, mas esses vídeos lights que eu falo mais livremente, o pessoal gosta mais. Blavatsky também sempre chama muita atenção, e aqui é uma animação irlandesa que eu postei para minha filha e deixei aqui, e todo mundo ficou feliz de encontrar, tá dublada. E Pish Sofia sempre chama muita atenção. Mas aí vocês chegam no canal e eu não sei como vocês costumam fazer, eu quando olho um canal eu clico em vídeos, e aí aqui a gente tem os últimos estudos do Evangelho de Filipe, esse aqui que lançou hoje, e os próximos vídeos que vem vindo. Um estudo aqui, corrido, do Evangelho de Filipe com os membros no Zoom, uma live que eu fiz sobre seitas e a questão coercitiva das seitas abusivas, não dos grupos bons, né? Enfim, tem aqui os últimos vídeos que o Evangelho de Filipe tem sido o nosso tema central. Mas aí vocês se deparam com isso e falam, nossa, é muito assunto, né? É muito vídeo, e por onde que eu começo, né? Olha só, são 400 vídeos. Por onde que começa? Tem aqui, livros para crianças. Mas então vamos com calma. Por onde começa? E eu acho que não dá para falar de por onde começa sem eu falar para vocês de por onde eu comecei. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem aqui a aba das playlists. E na aba das playlists, os vídeos eles estão numa ordem sequencial, que é a ordem do nosso estudo. Então, às vezes, no vídeo seguinte, eu estou me referindo ao vídeo anterior, e aí a coisa está mais amarrada, faz mais sentido. Por isso que eu sempre falo, gente, acompanha pelas playlists. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu tento aqui fazer pelo menos colocar um tema, pelo menos nos estudos oficiais que a gente faz, que aí dá para acompanhar pelas playlists. Mas quando eu comecei o canal, eu comecei falando de meditação, budismo e voz do silêncio. Então, vejam só, aqui nesse primeiro playlist, que é a playlist da voz do silêncio, qual que é o assunto? Para quem gosta de budismo, de Blavatsky, de teosofia, essa é uma palestra que eu dei no Centro Teosófico Raja em 2000 Bom, faz 3 anos, 2019, não tinha pandemia ainda, né? E a qualidade está ruim da imagem, o som também não está legal, mas dá para ouvir. E quem sabe eu dou outro dia, eu ainda tenho essa aula preparada, dá para fazer uma revisão usando os slides agora, porque aqui não dá para ver direito. Mas é um vídeo que o pessoal gostou bastante, tem 30 mil views, e é sobre como a Blavatsky escreveu a Doutrina Secreta e como foi a formação da tal seção esotérica em 1887. Porque muito se fala, né, sobre... Para quem gosta, né, de Blavatsky, eu sei que tem uma parte do meu público aqui não curte, não gosta da Blavatsky, eu respeito, apesar de eu gostar dela. Mas muita gente fica assim, porque as rondas, as raças, a Lemúria, a Atlântida, e fica um pouco nisso, mas eu queria entender como chegou a isso, né? Então, essa palestra é sobre como a Blavatsky escreveu a Doutrina Secreta, qual foi o processo criativo, qual foram os materiais que ela consultou, quem foram as pessoas que ajudaram na revisão, e como se formou esse grupo esotérico em torno dela, dos alunos próximos dela, no final da vida dela. Então, a palestra é sobre isso. Nossa, eu abri uma propaganda aqui. Logo na sequência, a gente tem uma palestra sobre as origens da voz do silêncio, que muita gente não sabe, mas a voz do silêncio não é um texto escrito pela Blavatsky. E a voz do silêncio
ficou é um livro tão tocante, né? É um livro inspirador, espiritual, poético.